O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Saudações fraternas. O tema da irradiação de hoje é amar ao próximo como a si mesmo. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Ajudemos Sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, e por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com a intenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem.
Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossas palavras, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço, com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender a auxiliar. Emmanuel. E assim, comecemos a irradiação falando com o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos dando continuidade aos trabalhos de irradiação dessa quarta-feira, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Muita paz, meus irmãos e irmãs.
Queridos amigos, acabamos de ouvir mensagens consoladoras que nos remetem ao esforço que devemos empreender diante dos desafios da vida. Procuremos então sintonizar com a espiritualidade benfeitora aqui presente, que em nome de Jesus nos ampara e orienta. Mentalizemos uma luz brilhante a nos envolver, iluminando todas as nossas células físicas, psíquicas e espirituais, em energias de saúde e equilíbrio, e nos coloquemos em processo de autocura. Mentalizemos as áreas do nosso corpo que sentimos fragilizadas, iluminando-as com a luz da misericórdia divina, sintonizados aos benfeitores que, em nome de Jesus, nos propiciam. Em oração interna, nos coloquemos disponíveis para o amparo espiritual. Agora que fomos beneficiados, iniciemos o nosso trabalho de intercessão, rogando a Jesus pela situação que nos trouxe a esta irradiação. Conversemos intimamente com o Mestre, colocando a nossa rogativa, pedindo-lhe que nos intua sobre a melhor forma de administrarmos essa situação que nos aflige. Aproveitemos para orar pelos nossos familiares, vibrar pelos nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pelos nossos afetos e desafetos. Vibremos, meus irmãos, em paz.
Ampliemos agora o raio da nossa irradiação e voltemos nossos pensamentos e sentimentos em direção à humanidade terrena. Estamos vivendo um momento de apreensão mundial, tendo em vista o problema da guerra entre os nossos irmãos russos e ucranianos e a continuação da pandemia. Elevemos, pois, o nosso pensamento, rogando ao Mestre Jesus que ampare a nossa terra e todos os seus habitantes. Vibremos pela paz no mundo, pelo entendimento entre a humanidade, pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Irradiemos vibrações de saúde, equilíbrio e compreensão para todos os lares do mundo inteiro, para os hospitais, para os manicômios, para os presídios, para os nossos irmãos que ainda se encontram nas vibrações do vício, do ódio, da desavença. Que cada um de nós entenda nossa responsabilidade pessoal com o coletivo, tornando-se assim um foco de luz e paz onde estivermos. Vibremos, meus irmãos.
Vibremos agora pelos espíritos desencarnados, sobretudo aqueles que despertam em desequilíbrio no mundo espiritual, que eles possam sintonizar com aqueles benfeitores, encontrando a lucidez e a paz espiritual. Vibremos também pela nossa casa de oração, pelos seus trabalhos e trabalhadores, pela nova equipe administrativa, para que a harmonia, o progresso se faça para todos aqueles que cheguem em busca do apoio, do esclarecimento e do auxílio à nossa casa. Coloquemo-nos agora em atitude de sintonia com os benfeitores espirituais desta casa, com a equipe amorosa do nosso irmão Bezerra de Menezes, e nos preparemos para os passes. Só nos resta agora agradecer o amparo e a ajuda recebida
ao Pai misericordioso, ao Jesus, nosso mestre e guia, à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, à irmã Noélia Duarte e todos os espíritos trabalhadores da nossa casa. Senhor, derrama sobre nós as vossas bênçãos e que possamos retornar às nossas atividades mais fortalecidos pelo vosso amor. Que possamos, Senhor, ver no rosto do nosso irmão, nas necessidades que ele apresenta, a vossa face, Senhor, e o vosso amor e a vossa misericórdia. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma ótima semana. Que Deus seja louvado.